Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja a sua vida no nome de Jesus. Meus irmãos, hoje o capítulo é o 11 do livro de Daniel, de 45 versículos. Irmãos, detalhe aqui para você, aleluia. Nós vamos citar alguns nomes de reis, de nações, que Daniel vem ter esta visão gloriosa da parte do Senhor, falando de coisas que iam acontecer num tempo futuro, depois dele e hoje. Não agora, que nos dias que estamos vivendo, mas depois que a igreja do Senhor for arrebatada. Então, irmãos, é bastante informação, glória a Deus por isso. E na história que aconteceu cada, aleluia, acontecimento desse, irmãos. É fácil de você pesquisar, se você quiser ler, se você gostar de ler, de aprender, e ler tudo isso que está na história, irmãos, é maravilhoso. E Daniel veio a profetizar isso, amém? Você vai ver o capítulo 11, tá aqui nesta Bíblia aqui, ó. Talvez a sua esteja até outro título, mas tá aqui, ó, os reis do norte e do sul. Aqui o norte, irmãos, perdão, o sul aqui, aleluia, era o Egito. Você vai ver aqui, glória a Deus, norte, né? Pérsia. Você vai ver ali Grécia. Você vai ver ali Síria. E o sul ali, o Egito ali, né? A gente sabe que nós vamos falar aqui um pouco sobre o Alexandre o Grande, né? Já temos falado de alguns capítulos aqui, porque isso está registrado na palavra de Deus, né? Está escrito na Bíblia, no capítulo 10, no capítulo 9, do livro de Daniel, né, irmãos? E a gente está aqui debaixo da misericórdia do Senhor, aprendendo junto com os irmãos aqui. O versículo 1 fala assim: mas eu, no primeiro ano de Dário, o medo, me levantei para fortalecer Elimar, né? Aleluia. Os irmãos lembram da estátua, daquela visão de Nabucodonosor? Está se cumprindo. O mesmo Daniel, que lá era moço, jovem, que deu aquela interpretação. Irmãos, aqui já com muito, não já com 80 anos, mas mais, a idade mais ainda avançada, ele participa ali com Ciro, aleluia, e Dário. A gente vê que esse período aqui já não tinha mais o exílio, mas eles ainda estão mantidos ali, irmãos, no palácio do rei, né? Esteve ali com Nabucodonosor, Ciro, aqui Dário. Irmãos, isso é maravilhoso, né? Versículo 2, agora eu te declararei a verdade, eis que ainda 3 reis se levantarão da Pérsia, e o quarto será cumulado de grandes riquezas, né? Mais do que todos, e tornado forte para suas riquezas, e empregará tudo contra o reino da Grécia, né? E qual o nome desses 4 reis, irmãos? Eu marquei aqui, né? Pra você poder pesquisar aí na história. Cambises, Gaunata, aqui Dário, né? Estamos falando aqui dele, no período que ele estava na frente, e depois Xerxes, que foi um dos mais ricos, né? E a Grécia, quando fala aqui, irmãos, é de Alexandre o Grande, né? Vamos ver o versículo 3 e 4. Aleluia. Depois se levantará um rei poderoso que reinará em grande domínio e fará que lhe aprouver, né? Alexandre o Grande, irmãos. Alexandre o Grande, alguns acreditam que ele morreu com 32, outros 33 anos. Ele dominou, irmãos, toda aquela região e outras partes ali. Versículo 4. Aleluia, mas no auge do seu reino será quebrado e repartido para 4 ventos, né, do céu. Mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros dos seus descendentes. Ele não tinha linhagem, né, irmãos, de filhos. E os seus 4 generais dividem as conquistas que ele veio ganhar ali, irmãos, e de guerras de reinos, ali de países aí. Um deles, irmãos, que é muito conhecido nosso, porque ele mandou traduzir ali o Velho Testamento para o grego, é Ptolomeu, que estava ali sobre o Egito ali. E outros demais que estavam ali, né, irmãos? Aleluia. Versículo 5 fala assim: o reino do sul será forte como também um dos seus príncipes, e este será mais forte do que ele, reinará e será grande o seu domínio. Aleluia. Vamos ler o 6 também. Mas ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro, a filha do reino do sul,
que se chamava Berenice. Isso está na história, irmãos. Aleluia. Casará com o reino do norte, né? O reino do norte aqui fala de Antíoco o segundo, né? E quem estava ali no reino do sul era Ptolomeu. Para ficar mais fácil para você entender, né? Aleluia. Nem o seu braço, porque ele será entregue. Bem assim o trouxeram seu pai, que o tomou por sua naquele tempo, né? Vamos ler do 7 ao 9. Mas deu um renovo de linhagem dela, um se levantará em seu lugar, avançará contra o exército do reino do norte, entrará na sua fortaleza, agirá contra eles e prevalecerá. Isso tudo está na história, irmãos. Você aí colocar no Google, você vai ver essa guerra, as guerras, quem estava na frente. Você sabe que aos reis, que é dado em países, né? Quando fala assim, Antíoco I, segundo, terceiro, quarto, é o nome dados àqueles reis. Você vai ver na Bíblia falar de Herodes o Grande, primeiro, segundo, terceiro, mas na verdade, irmãos, até o quarto, né? O nome deles era outro, né? Mas era dado aquele nome ali, para aquela posição. Como tem, né? Na igreja católica apostólica romana, né, irmãos? O nome dos papas. E você vai ver, de acordo com os nomes, é dado um outro nome, né? Mas o nome dele é outro, né, irmãos? Para aquela função, né, eclesiástica ali, falando da igreja católica. Agora falando aqui de reis aqui, irmãos, isso também existia também. Só para você se inteirar do assunto, quando você lê, irmãos, é algo tremendo, né, irmãos? Você vê que Daniel, irmãos, ali usado pelo Senhor, aleluia, tem uma visão, irmão, visões, né? Que ele já vem tendo nos outros capítulos, de coisas que ia acontecer depois da sua morte, depois de outro tempo, irmãos, e veio acontecer. Para que isso, irmãos? Para você ver que o Deus Todo-Poderoso, Ele está no controle, Ele está no comando, Ele sabe todas as coisas, irmão. A Bíblia fala, todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Quando você que vê a palavra, que vê a pregação do Evangelho, você crê em Cristo Jesus, você tem a vida eterna. Irmãos, e tudo Deus fala antes de acontecer, para que você que é dele, você que o ama, você que lê a palavra, mas não o aceitou como seu único suficiente Salvador, se renda a ele. Você afastou, volte-se agora, aleluia. Tudo está se cumprindo. Versículo 8. Bendito seja Deus. Também aos seus deuses, com a multidão das suas imagens fundidas, com seus objetos preciosos de prata, de ouro, levará como despojo para o Egito por alguns anos. Ele deixará em paz o reino do norte. Versículo agora que o 9. Mas depois este avançará contra o reino do sul e tornará para sua terra. Irmãos, estava havendo várias guerras ali, irmãos. Várias guerras ali. Vamos ler o 10 também. Aleluia. E os seus filhos farão guerra e reunirão inúmeras forças. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante, e voltando-se à guerra, levará até a fortaleza do reino do sul. Vamos ler agora o 11 e o 12. Aleluia. Então este se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o reino do norte. Este porá em campo grande multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele. 12. A multidão será levada e o coração dele se exaltará e derrubará miríades, porque não prevalecerá. Você vê, irmãos, que eles aqui, com aquela soberba, orgulhosos, um querendo ser maior do que o outro, guerras acontecendo, irmãos, para quê? Para tomar o domínio aqui, irmão. A guerra nossa hoje não é contra a carne nem o sangue, diz a palavra do Senhor. Principados, potestades, dominadores desse século. Irmãos, a nossa conquista hoje, como servo e serva de Deus, é as almas, é as vidas que o Senhor coloca aonde você, na cidade que você mora. Aqui nós estamos na cidade do Potim, estado de São Paulo. Não sei aonde você está vendo esse vídeo aí. A nossa guerra hoje, mas é ganhar as almas. E o adversário, que é o nosso inimigo, porque desde quando você levantou a mão para Jesus, ele olha você como um inimigo dele, para te derrubar, para te tirar você de cena. Mas a mão do Todo-Poderoso nos guarda, nos protege. A nossa luta hoje, igreja, é ganhar as almas. Não é contra o irmão,
Não é contra as pessoas que vêm nos afrontar, é contra o diabo. Expulse ele em nome de Jesus, manda ele embora. Almas para o reino de Deus, aleluia. O versículo 12 e o 13 fala assim, ó. A multidão será levada, o coração dele se exalta. Perdão, 13. Porque o rei do norte tomará e porá em campo multidão maior do que a primeira. Ao cabo de tempos, isso de anos, virá a pressa com grande exército, abundante provisões. Então, as guerras estavam acontecendo, irmãos. Vamos ler o 14. Aleluia. Naqueles tempos se levantará muitos contra o reino do sul. Também os dados à violência. Dentre o teu povo se levantará para cumprir a profecia, mas cairão. Os irmãos vê que aqui judeus ajudaram a Antíoco, que estamos falando dele aqui, irmãos, que vem da parte do norte. Aleluia. Isso Daniel comenta no capítulo 8, uma visão que ele teve. Irmãos, judeus que não firmaram a sua fé e ajudaram o inimigo. Irmão, quantos hoje estão desfalecendo na fé? Parando, deixando o Senhor de lado, irmãos. Irmãos, e deixando Cristo de lado. Irmãos, e ajudando o inimigo, se aliando o inimigo, fazendo a vontade do inimigo. Então está desagradando a Deus e desagradando o diabo. Isso é muito sério, irmãos. Versículo do 15 ao 17 fala assim, ó. O reino do norte, aleluia, virá, levantará baluartes, se tornará cidade fortificada, os braços do sul não poderão resistir, nem com seu povo escolhido, pois não lhe haverá força para resistir. 16. O que, pois, vier contra ele, fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele, e estará na terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. 17. Resolverá vir contra a força de todo o seu reino, entrará em acordo com ele, lhe dará como uma jovem em casamento, para destruir o seu reino, para destruir o seu reino. Isto, porém, não vingará, nem será para ele a sua vantagem. Irmãos, Antíoco III, né, tinha uma filha chamada Cleópatra, que é conhecido de todos nós, irmãos. Documentário, filme, ele dá a ela, irmãos, para casar com Ptolomeu V. Olha para os irmãos ver como falamos dos nomes aqui. Já teve primeiro, segundo, terceiro, para ver se fazia aliança, irmãos. Isso para apaziguar uma guerra, ou até mesmo, irmãos, fazer tratados daquele país ter acesso ao outro. Irmãos, isso na agricultura, na lavoura, dando um exemplo de Israel, que era o forte deles, mas outros países tinham outras coisas, irmãos, que eles pegavam de despojos de guerra. E havia essa aliança de dar a filha daquele rei para casar com o filho do outro. Irmão, Salomão, quando fala lá nas suas 1000 mulheres, irmãos, muitas vezes foi desta forma. Mas era só de fachada? Não, mas casava-se mesmo, irmãos. Era marido e mulher mesmo, irmãos, mas 1000 é o caso de Salomão. Então os irmãos veem aqui na história falando dessa parte aqui, né? Vamos continuar lendo? 18 em diante fala assim: depois voltará para as terras do mar, tomará muitas, mas um príncipe fará cessar-lhe o opróbrio, ainda fará recair o opróbrio sobre aquele. Vamos ler até o 20. Então voltará para as fortalezas das suas próprias terras, mas tropeçará e cairá, e esse será achado. 20. Levantar-se-á depois em um lugar dele um que fará passar o exator pela terra mais gloriosa do seu reino. Em poucos dias será destruído. Isso será sem ir nem para a batalha. Irmãos, tudo isso está na história. Irmãos, vocês veem que algumas partes, não que são mais importantes, mas para ficar claro para você estar lendo, eu estou citando os nomes. Estou falando aqui. Você colocando lá, para você ler toda a história, você vai ver que tudo isso Deus mostra. Deus dá a visão a Daniel, irmãos. Que tremendo, de coisas que iam isso acontecer. Aleluia. Vamos ver aqui, irmãos, ó, do 21 até o 27, depois a gente continua do 28, né? Que a história vai acontecendo. Louvado seja Deus. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, o qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. As forças
inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. 23. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também calamidades aos lugares mais férteis da província e fará que nunca fizeram seus pais, nem os pais dos seus pais. Repartirá, maquinará os seus projetos contra fortalezas, mas por certo tempo. Suscitará sua força e seu ânimo contra o reino do sul, frente grande exército. O reino do sul sairá à batalha com um grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. 26. Os que comerem os seus manjares, os destruirão, o exército dele será arrasado. Muitos cairão transpassados. 27. Também estes dois reis se empenham em fazer o mal. Em uma só mesa falarão mentiras, porém nisso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Os irmãos, vê que várias guerras, várias situações aconteceram neste tempo, irmãos. Não disponho aqui, irmãos, de uma hora e meia para dar detalhes de tudo isso, mas tudo aconteceu, irmãos. Os irmãos pegando esses nomes desses reis, aqui que a gente vem falando, que viemos falando desde o início do capítulo 11, os irmãos vão pegar essa história e vão ler toda ela e vão entender o que eu estou dizendo, né? O versículo 28, 29, 30, fala assim agora, ó. Aleluia. Então tomará para sua terra com grande riqueza, o seu coração será contra a santa aliança, aqui falando de Israel. Fará com que ele aprover, tornará para sua terra. 29. No tempo determinado, tornará a avançar contra o sul, mas não será nesta última vez, como foi na primeira. Aqui o 30. Porque virão contra ele navios de Quitim, lhe causarão tristeza, voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará com que ele aprover, tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. Irmãos, Antíoco, que estava indo para a Síria, ele entra no templo de Israel, irmãos. Faz coisas horríveis, irmãos. Saqueia o templo, irmãos. Isso já não... O povo não estava no exílio, irmãos. O povo retorna à terra. Irmãos, essas muitas guerras. E mata muitos judeus. 31, você vai ver que vai continuar esse assunto. Fala assim, ó. Bendito. Vamos ler o 31, o 32 e o 33. Aleluia. Deles sairão forças e profanarão o santuário, fortalezas. Nossa, e tirarão o sacrifício costumado. Aqui está falando, irmãos, da celebração de rituais que os judeus faziam no templo. Ele vai mudar isso aqui. Os irmãos vão entender por quê. E abominação devastadora. Irmãos, ele oferece um porco no altar e levanta uma imagem a Zeus, irmãos. Olha a barbaridade que ele faz, profanando o templo ali do Senhor. 32. Os entendidos entre o povo ensinarão muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por algum tempo. 30, aleluia. Perdão, aqui está o 33. Então os irmãos vê que ele faz essa barbaridade, irmãos. Aqui na história fala de um homem que era dos Macabeus, chamado deixa eu ler direito o nome dele para não falar errado. Matatias. Ele recusa-se. Diz a história que ele é pai de 5 filhos. Estou dando esse detalhe para você achar lá e ver. E ele se recusa-se a fazer isso, irmãos. Irmãos, aí começa a revolta dos Macabeus. Os irmãos vão ver que nos livros que não são considerados inspirados, né? Há 2 livros de Macabeus ali. Isso aconteceu na história, irmãos. Isso, se você quiser ler, leia. Fala desse período aqui que Daniel, irmãos, vai e profetiza, irmãos. Muitos macabeus nesse período foram mortos porque não aceitavam essa imposição pelas nações que queriam mudar aquilo que eles tinham como fé, como obediência a Deus dentro de Jerusalém, no que se diz os santuários, ao sacrifício. Por isso que fala a revolta dos macabeus, irmãos, para ficar bem claro para você entender. Do 34 em diante, irmãos, a gente vai até o 45 e a gente vai comentando aqui, você vai ver que tudo isso está na história e vai falar da época do fim, entrando no anticristo, irmãos. Ao 34 fala assim, ó. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se juntarão a eles com lisonjas. 35. Alguns dos entendidos cairão para
serem reprovados, purificados, embranquecidos até o tempo do fim, porque ele se dará isso ainda no tempo determinado, né? Mas acredita-se em Mateus 24:15, o próprio Jesus falando que quando acontecer aquele período que o anticristo vai ter com a permissão de Deus, né? Que é a última semana das 70 de Daniel. Ele está sob o domínio aqui nessa terra. A igreja já está com Cristo. O Espírito Santo foi retirado. Irmãos, vai acontecer algo, irmãos, semelhante. É igual o Antíoco, que era um rei, fez, irmãos. Ali, que Daniel 9, capítulo 27 fala, Daniel 9, leia lá. Jesus fala aqui em Mateus 24:15. Vai acontecer naquele período do anticristo, irmãos. Muito sério isso aí. 35:6 em diante fala assim: esse rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra Deus dos deuses, fará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito, né, irmãos? O anticristo, no período que ele for governar, diz a palavra de Deus, irmãos, ele vai vindo uma linhagem dos judeus naquele período. Irmãos, ele vai falar coisas arrogantes contra Deus e contra a igreja que foi arrebatada, contra Cristo, irmãos. Pastor, quem vai ver isso? Quem ficar, meu querido, quem não subir no arrebatamento, quem não estiver com o Senhor, quem estiver aqui nessa terra vai ver, vai presenciar e ouvir isso, irmãos. Isso vai acontecer. E Daniel sendo usado por Deus aqui para dar essa visão. Versículo 37 fala assim, ó: não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem ao desejo das mulheres, nem a qual Deus, porque sobre todos se engrandecerá. Naquele período ali, desses tempos que Daniel fazia, havia uma deusa ali, feminina, que eles prestavam adoração. Mas aqui acredita-se, irmãos, que o próprio adversário vai abrir as portas, porque hoje nós falamos desse movimento grande que existe aí, irmãos, contra pessoas mudarem o sexo, seja masculino ou feminino, influenciar dentro de casa as crianças para escolher uma opção sexual. Deus já veio ao mundo como homem, como mulher, irmãos, e abrir a porta para virar uma verdadeira Sodoma e Gomorra, irmão. O anticristo vai abrir a porta, irmão. Se hoje alguns países que ainda barram isso, nesse período o negócio vai ser, irmãos, liberado. Uma bagunça total, irmão. Irmão, cuidado com esse negócio de ecumenismo, meu querido. Irmão, quem é da luz, irmão. Quem é de Cristo, é de Cristo. Não há concórdia entre Cristo e Belial, diz a palavra. Cuidado, irmão. Cuidado. Olha, Jesus, ele fala isso bem claro. Quem é da luz, é da luz. Quem é das trevas, é das trevas. Cuidado. Versículo aqui, 39. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra os poderosos, fortaleza ao qual se reconhece, multiplicar-se-lhe-á a honra, faloá reinar sobre muitos, ele repartirá a terra por prêmio. 40. No tempo do fim, o reino do sul lutará contra ele, e o reino do norte arremeterá contra ele, entrará nas suas terras, e se inundará e passará. 41. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Irmão, quantas guerras, a Bíblia fala de rumores de guerras, vão acontecer naquele período da última semana, a qual por 3 anos e meio uma suposta paz. E depois, irmãos, os países vão se unir contra Israel. O próprio Cristo vai entrar em cena, irmão, ali, e vai proteger o povo de Israel. Meu irmão, vai acontecer. Esse domínio do anticristo, quando disserem, diz a palavra, a paz e segurança, vai acontecer repentina destruição. Meu irmão, a palavra de Deus está se cumprindo. Cuidado. Vamos terminar aqui até o 45, que diz assim, ó: estenderá sua mão também contra a terra do Egito será, não escapará. Apoder-se-á dos tesouros de ouro, da prata, de todas as coisas preciosas do Egito. E líbios, etíopes o seguirão. 44. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e será com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Armará suas tendas
palacianas entre os muros contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Irmão, ele vai querer se assentar no lugar ali do templo de Deus, que a Bíblia fala disso, irmãos, e isso vai se cumprir e dizer como Deus: os judeus, os da parte ali de Ismael, que são da descendência de Abraão, irmão, não vão aceitar, porque eles creem como judeus, como nós, como esse povo, irmãos, que há um só Deus, aleluia, um só Senhor, que é o nosso Cristo, aleluia, e ali eles vão se unir. Aquela visão quando Abraão morre, os dois se encontram, vai se cumprir nesse período. Meu querido irmão, o diabo, a besta e o falso profeta vão ser lançados no fogo de enxofre, diz a palavra, que arde. Vão inaugurar. O anticristo vai ser preso por 1000 anos. Depois vai se voltar contra Cristo. Vai levar as nações. Vai enganar muitos ainda, meu irmão. Isso vai acontecer. Daniel tendo visões aqui desse tempo futuro para abrir os nossos olhos hoje. Talvez o povo daquela época não compreendia 100%, mas a palavra está sendo pregada. Meu irmão, encerramos aqui. Vamos continuar no 12 ainda, falando muito. Nos ajude, deixa o seu joinha, seu like, envia esse vídeo, meu querido. Irmão, seja um instrumento de Deus para a gente ganhar almas, aqueles que estão duvidosos, fracos e muitos que dormem, voltar-se para o Senhor e ganhar almas para o reino dos céus. Amém? A paz do Senhor Jesus.